Olá, boa noite. Justiça nega pedido de mandado de segurança do ex-assessor Hernani Spanholo e diz que exoneração foi um ato legal. Depois de tentar parecer suicídio, 4 pessoas são indiciadas por homicídio dentro do presídio de Patos de Minas. Patos de Minas em situação de emergência para a dengue e um mau exemplo. Pneus no barracão da prefeitura acumulados de água. Com falta de fiscalização, mais lotes sujos e dor de cabeça para vizinhos em Patos de Minas. Mais denúncias de esgoto vazando para dentro de casas no bairro Rosário. Operação Campo Seguro da polícia procura foragidos da justiça na região. A gente discute os efeitos práticos da lei contra o bullying e cyberbullying e mais. Os efeitos do programa de ajuda financeira para estudantes e o combate à evasão escolar. Baixa procura por cursos de licenciatura reflete falta de valorização dos professores. Ataque de pitbull em Patos de Minas alerta sobre como lidar com animais agressivos. O drama da família que veio do Ceará em busca de oportunidades e enfrenta dificuldades em Patos de Minas. Está no ar o NTV News. A Polícia Militar desencadeou a Operação Campo Seguro na região. Eles estão à procura de foragidos da Justiça. A Polícia Militar, em busca de trazer mais segurança a comunidades rurais de Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa, realizou a Operação Campo Seguro na manhã dessa terça-feira. O intuito foi passar pelas regiões de Quintinos, em Carmo do Paranaíba, e também passado pela região de Monjolinho, em Lagoa Formosa. Um helicóptero de Uberaba foi acionado para poder ajudar nessa operação, assim também como algumas viaturas da Polícia Militar, para que pudesse trazer essa ordem aí na região rural destes municípios, para que fosse trazer essa situação de ordem e tranquilidade às pessoas que vivem nestes locais. A Polícia Militar, então, rodou bastante essas regiões para que pudesse ser encontrado ali algum mandado também de busca, algum mandado ali que tivesse em aberto, alguma coisa, mas nada encontrado sendo mantido por aí. A população se assustou bastante com a parte da manhã, quando viu o helicóptero em relação a essa situação. Mas tudo se tratava desta operação da Polícia Militar chamada Campo Seguro, com o intuito de trazer mais tranquilidade e paz para a região aí da zona rural de Carmo do Paranaíba e Lagoa Formosa. Um preso do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, foi morto em janeiro desse ano. 4 detentos que tentaram forjar que era um suicídio foram indiciados pelo homicídio. Para dar mais detalhes sobre esse inquérito, eu converso agora com o delegado de homicídios de Patos de Minas, ao vivo conosco no NTV News, Dr. Luiz Mauro Sampaio. Boa noite, doutor. Prazer em falar com o senhor. Boa noite, Ludmila. É um prazer também falar aí junto à NTV. Estamos aí à disposição. Doutor, explica pra gente como é que foi essa investigação da polícia para chegar na autoria desse homicídio, indiciando, então, 4 detentos que estavam na cela com esse outro preso dentro do presídio Sebastião Satiro. Bem, a Polícia Civil, imediatamente após tomar conhecimento que foi encontrado um preso em situação aparentemente de suicídio, foi junto com a perícia da Polícia Civil no local, e imediatamente a perícia, já verificado a situação, já apontou para a Delegacia de Homicídios que não se tratava de uma situação de suicídio, que tudo indicava, então, que a questão seria um homicídio. A partir daí, começaram as diligências, né? A Polícia Civil foi até o local e já começou, então, a fazer as entrevistas e colher os depoimentos de diversas pessoas que estavam lá, entre policiais penais, bem como das pessoas que estavam na cela. Das pessoas que estavam na cela, nós conseguimos levantar, através dessas análises e das oitivas, que 4 indivíduos teriam sido os autores dessa ação criminosa. Um deles como o que deu o alvará, como eles falam,
para poder matar a vítima, e os outros que efetivamente causaram a morte da vítima, sufocando, asfixiando e depois tentando forjar aí uma situação de suicídio. E todos esses 4 detentos dividiam a mesma cela, estavam juntos? Sim, todos eles dividiam essa cela. Esses 4 se diziam parte de uma organização criminosa de uma cidade de fora aqui de Patos de Minas, e por conta disso eles estavam juntos para matar esse desafeto, que segundo o comentário, esse desafeto tinha brigado com um deles, e essa discussão levou a que esses 4 decidissem sobre a morte dessa vítima. E essa briga, esse desenrolar aí, tem algum elemento que é preocupante ou foi uma discussão normal e aí nessa busca pelo poder de mandar dentro da prisão houve essa sentença entre os detentos? Na verdade, é uma rusga que eles tinham já um certo tempo, mas essa rusga entre eles não tinha nada que pudesse para levá-lo a matar uma outra pessoa, né? E a forma que eles mataram também foi uma forma muito cruel, tanto é que o indiciamento também foi por um motivo cruel. Um dos elementos qualificadores foi o motivo cruel. Ele foi asfixiado, doutor? Dá para a polícia concluir como é que foi essa manobra que levou à morte desse detento? Bem, o que nós temos no inquérito é que eles combinaram, esses 4 combinaram de matar a vítima, passaram uma informação para os que iriam matar, que seria naquela noite, e por conta disso eles acordaram a vítima, trocaram primeiro de lugar para ficar mais próximo da vítima, acordaram a vítima para ela ficar sentada, e um deles efetuou um chute no rosto da vítima, vindo ela cair no chão, onde eles então começaram a pisar na cabeça da vítima, e após fazer isso, eles pegaram uma corda, na verdade não é bem uma corda, é um pano que eles conseguiram fazer através do colchão, e desse pano eles fizeram como se fosse uma corda e iniciaram então o estrangulamento na vítima. A partir desse estrangulamento, depois eles largaram essa corda e pegaram então mesmo um lençol e continuaram a estrangular a vítima, levando a vítima até o banheiro, onde então eles tentaram içar a vítima, mas a vítima era um pouco pesada, não conseguiram, e deixaram então daquela forma, chamando lá os policiais penais, informando que a vítima teria sido encontrada morto, quando na verdade todos eles já sabiam o que tinha acontecido. Por isso, o indiciamento desses 4. Esses 4, eles já haviam sido sentenciados, já estavam cumprindo pena por quais crimes, doutor? São crimes diversos, né? Alguns deles já tinham crimes de homicídio. São indivíduos que não são da cidade de Patos de Minas, mas estavam aqui no giro normal administrativo da questão penal, né? Eles cometeram esse delito e agora vão pagar por mais esse crime, que é um crime que tem uma pena aí bem exacerbada, uma pena alta, né? Mas uma pena justa para indivíduos que cometeram um crime bárbaro como esse, né? Onde você tem aí uma situação de discrepância de forças, né? Uma situação de que deixou a vítima completamente sem possibilidade de reação, e também da crueldade, além da torpeza desse delito. Então, eles foram indiciados por 3 qualificadoras e devem responder por isso agora que isso foi enviado para o Poder Judiciário. Doutor, qual que deve ser a pena quanto que pode chegar a pena para esse caso, já que não são réus primários, são detentos, já cumprem aí as medidas, já respondem na justiça, então qual que deve ser também o trâmite daqui em diante, já que são presos? Foram então indiciados por esse delito qualificado, com 3 qualificadoras. A pena pode chegar até 20 anos de cadeia para cada um. E, além disso, eles ainda vão, como eles cometeram o crime durante o prazo que estão com a pena deles lá, essa pena, eventualmente, que eles venham a sofrer desse crime, será juntada, né? Será convolada nas que eles já estão cumprindo. E, por conta disso, eles devem ter uma pena muito maior aí para cumprir e ficarem realmente presos durante muito mais tempo.
Bom, conversamos com o Dr. Luiz Mauro Sampaio, delegado de homicídios em Patos de Minas. A polícia, então, concluiu hoje esse inquérito que indiciou 4 detentos pelo homicídio de um preso do presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas. Eles tentaram forjar um suicídio, só que diante a investigação eficiente da polícia não conseguiram disfarçar esse crime cometido dentro de um presídio. Parabéns, doutor, e obrigada pela sua presença ao vivo aqui no NTV News. Obrigado, a gente que agradece, uma boa noite a todos. Contem com a Polícia Civil. Sempre. E uma mulher de 34 anos foi presa por tráfico de drogas na BR-365 na madrugada desta terça-feira em Patos de Minas. Ela escondia drogas na mochila. A mulher de 34 anos estava em um ônibus que saiu de São Paulo com destino ao estado de Alagoas. Durante fiscalização na BR-365 em Patos de Minas, policiais estranharam o comportamento da passageira que estava muito nervosa. Também perceberam o cheiro de drogas nas bagagens que ela carregava. Ao abrir as mochilas dela, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 6 tabletes grandes de maconha e 2 barras grandes de skunk, que é conhecida como super maconha por ser mais potente. Ela foi presa por tráfico de drogas e encaminhada para a delegacia. Essa mulher que foi presa, de 34 anos, por tráfico de drogas, ela já possuía passagem na polícia também pelo mesmo crime, tráfico de drogas. E a seguir no NTV News, a gente discute os efeitos práticos da lei contra o bullying e cyberbullying e os efeitos do programa de ajuda financeira para estudantes do ensino médio e combate à evasão escolar. Foi sancionada no mês passado a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. Também foram aumentadas as penas de crimes cometidos contra as crianças. Vamos agora discutir os efeitos dessas mudanças, mas antes, veja o que diz a lei. Pelo texto, bullying é o ato de intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. No caso do cyberbullying, é quando esse crime é cometido por meio de computadores e, nesse caso, a pena pode chegar a 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. A lei também aumenta penas para outros crimes cometidos contra crianças e adolescentes. No caso de homicídio, por exemplo, prevê que a pena por matar uma criança menor de 14 anos seja aumentada em 2/3, caso o crime tenha sido cometido em uma escola. No crime de indução, auxílio ou suicídio, a pena agora pode dobrar se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual ou por estes é responsável. Pelo texto, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ser considerados hediondos. Assim, o acusado não pode pagar fiança, ter a pena perdoada ou receber liberdade provisória, por exemplo. Na lista de crimes hediondos também estão indução ou auxílio a suicídio ou automutilação usando a internet, sequestro e cárcere privado contra menores de 18 anos e tráfico de pessoas contra crianças ou adolescentes. Agora, sobre os efeitos dessa lei, eu converso com a Carolina Costa. Ela é doutora em psicologia, pró-reitora de extensão da PUC Minas de Belo Horizonte. Fala conosco da capital mineira. Boa noite, Carolina, como você está? Boa noite, muito bem. Muito obrigada pelo convite. Prazer em tê-la aqui conosco. Doutora, há criminalistas que têm criticado muito essa lei de bullying, cyberbullying. Diz que há falta de clareza no texto e que há uma tendência também brasileira de criar mais tipos penais que são desnecessários, com pouco efeito ou nenhum efeito prático. Você também acredita nessa linha que é uma lei desnecessária ou ela vem atrasada demais? Bom, na verdade, assim,
a lei cumpre um papel, mas um papel limitado frente à gravidade da situação que nós nos encontramos, porque a gente não pode incorrer no risco, né, ou no erro de achar que a lei vai resolver o problema da violência. Então, o bullying é um fenômeno social de violência e ele já está presente no nosso ecossistema educacional, na vida de muitas crianças brasileiras. Então, a gente tem sim aí uma complexidade no processo criminal, que não é fácil investigar esse tipo de crime, apurar os dados. Então, do ponto de vista jurídico, eu não sou especialista na área para dizer assim, em que a lei pecou em termos da fragilidade do texto. Mas eu considero que é importante você caracterizar o crime. Então, se ela tem uma fragilidade na definição, cuidemos de melhorar o texto e de deixar melhor caracterizado a questão, mas deixar caracterizado que é crime. E por ser um crime recorrente, que aumentou a incidência, que vem aumentando a incidência nos últimos anos, é importante que o Senado realmente se ocupe dessa questão, mas o principal fator é que a lei cumpre um papel muito limitado, porque, na verdade, o que nós estamos precisando, enquanto sociedade, né, é cuidar do fenômeno da violência. Então, a lei nunca vai ser o suficiente para resolver o combate ao crime, né? Ela é importante para deixar claro a tipologia, para esclarecer a população, mas há um papel aí a ser feito no que se refere a como vamos combater esse fenômeno que já é presente e já acomete muitas crianças, especialmente no ambiente escolar. Pois é, se a lei é uma arma, se ela está lá para ser usada, caso consiga se provar esse tipo de crime, que infelizmente é frequente nas escolas. Aqui no jornalismo da NTV a gente recebe relatos, pedidos de socorro de famílias mesmo, principalmente quando acontece dentro da escola esse tipo de perseguição, em que a criança até quer se afastar da escola, da convivência social. Então, quais são os outros mecanismos que a gente tem que pensar como mudança enquanto sociedade? O que cada um de nós pode observar e mudar na conduta? Meu sinal caiu com a doutora Carolina? Então ela já está entrando conosco novamente para que a gente possa entender isso. Enquanto sociedade, o que a gente pode fazer? Além, claro, de denunciar, de levar a público, de buscar seus direitos agora e as garantias na justiça, conforme a gente tem uma lei que nos subsidia com relação a isso. Mas o que a gente pode fazer mais, doutor, enquanto sociedade, enquanto ser que observa, que convive e existe em comunidade? Aqui a gente tem importantes questões para serem pensadas e que é possível, enquanto cidadãos, intervirmos para a melhoria, né, ou para um melhor enfrentamento dessa situação. Primeira questão, como foi bem colocado aí na introdução da matéria, né, o bullying normalmente é uma ação de intimidação e ela acontece num contexto privado, né, mesmo que esteja, por exemplo, no ambiente escolar. Normalmente o bullying, a gente não está falando só daquela gozação, de uma certa brincadeira, um tom de brincadeira, né? Tem até um provérbio espanhol que fala assim, que as crianças jogam pedra no sapo por brincadeira, mas o sapo morre de verdade. Então a gente tem que entender assim, que há um limite entre o humor, entre a ironia e a ofensa, né? E a ação de intimidação, que aí sim é uma ação violenta. Então, o primeiro ponto, nós temos que trabalhar com a conscientização, com o esclarecimento e o esclarecimento desses limites, né? Nós estamos em um ambiente que deve respeitar a diversidade. E o que significa respeitar a diversidade? Quando é que eu estou passando do limite e invadindo, né, e sendo violento com o outro? A outra questão é a gente proporcionar um ambiente seguro para as pessoas se manifestarem. Quem está sofrendo bullying pode conversar com quem dentro do ambiente escolar? Vai poder se abrir com quem? E como que a gente está construindo esse espaço de confiança?
porque essa é uma questão que a criança e o adolescente, eles precisam ter clareza, né, com quem eles podem contar. Então, as escolas, e aí nesse sentido, eu acho que é importante a gente ter o respaldo de uma lei para que justifique o desenho de políticas públicas, né? Então, quem na escola está preparado para acolher uma vítima? O que fazer quando essa vítima nos procura? Porque o primeiro ponto é acolher e cuidar do sigilo, né? Cuidar, é muito comum nas escolas, assim, imediatamente você notifica o agressor, coloca os dois frente a frente. Nem sempre essa mediação vai ser a mais assertiva. É importante que a gente aprenda a avaliar o contexto, né, em que nível que a pessoa que sofreu a agressão está afetada por essa agressão, em que nível ela precisa primeiro de um acolhimento e como encaminhar os casos, porque uma coisa é uma criança que está sendo vítima de bullying por parte de um adulto. Esse é um crime e a parte adulta nós já sabemos quem é. Agora, e quando nós estamos falando de bullying que uma criança está realizando a agressão em relação a outra criança? Então, esse é um outro tipo de situação que nós vamos ter que cuidar. E o principal é a gente aprender, então, a criar vínculos de confiança, de cooperação e mediado pela comunicação não violenta. Parece uma situação assim muito sofisticada, muito difícil, né? Mas o meio, as relações sociais, elas às vezes, o simples é que nos ensina mais, né? Então, muitas vezes na relação esportiva, de cooperação, que a gente fala assim, como que nós podemos operacionalizar uma tarefa, né? Colocar as pessoas para trabalhar em pequenos grupos, com uma meta em comum. Ali, nesse tipo de atividade, é mais fácil as pessoas se expressarem, a gente entender o conflito no nascimento dele, né? Por que está sendo tão difícil para um determinado aluno se expressar, qual que é a dificuldade que o outro tem de ouvir, né? E assim, identificando nessa sutileza, né, esse tipo de dificuldade, a gente voltar, então, a cuidar melhor dessa relação nos outros espaços, não só ali enquanto ele está fazendo oficina ou enquanto ele está participando do jogo, mas considerar, né, esse conflito que apareceu lá, mas agora aqui no contexto mais amplo, na sala de aula, entre os professores. Então, o que costuma funcionar bem é um bom trabalho de equipe, né, da equipe interdisciplinar do colégio, que está atento. Então, é muito comum, por exemplo, os professores de educação física ou de artes, né, terem contato com os conflitos entre os alunos, talvez de forma mais explícita do que o professor que está com conteúdo específico, o professor regente dentro de sala. Mas isso não significa que é o professor da educação física ou quem detectou que precisa lidar. A escola inteira precisa se preparar para isso. É um fato, existe uma lei, mas por trás dela há um monte de questões a serem solucionadas, como o apoio psicológico dentro da escola, esse cuidado com a saúde mental do estudante a longo prazo, e não só para remediar uma situação de explosão que aconteceu naquele momento, como é que vai ficar esse estudante também em acolhimento e a relação também de criação de projetos dentro da escola para que se seja trabalhado para mudar uma conduta de sociedade, não apenas uma integração de lei, mas também é preciso de pensar a médio e longo prazo nesses efeitos de que a sociedade mude, né, conforme também surjam novos problemas, e aí a gente sabe como a educação é fundamental, como esse aporte, esse suporte psicológico dentro, fora da sala de aula, mas sobretudo que o Estado também acolha e dê as diretrizes aí, somado nesse esforço, né, que é da lei, que é da mudança no Código Penal, mas também de outras esferas, outros órgãos, outros entes aí que entrem em ação e coordenem tudo isso. Doutora, quero agradecer muito a sua presença aqui no NTV News, é assunto pano para manga e eu quero te convidar a participar mais vezes, seja aqui no NTV News, no 30 Minutos, na nossa programação de uma maneira geral. Fico à disposição, muito obrigada. Obrigada, doutora. E o programa Pé de Meia é um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio da rede pública. A intenção é que esse dinheiro sirva também para diminuir o problema da evasão escolar. Mas o que pensam os especialistas? É o que a gente mostra agora.
Secretários de Educação e estudantes acreditam que a medida pode ser uma ótima solução para combater a alta evasão do ensino médio, que ainda é um problema em nosso país. A medida é uma conquista, uma reivindicação antiga da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A proposta do governo com esse projeto é atender aquele público, né, que já recebe o Bolsa Família, que tem filhos na idade do ensino médio com uma conta poupança, né? Então o governo pretende depositar mensalmente, né? A proposta é que comece a partir do mês de março, um valor de R$200 mensal para garantir a permanência desse aluno cursando o ensino médio. Esse aluno ele tem que demonstrar a frequência, né, para que ele garanta o recebimento dessa bolsa, e a nota e a aprovação. Esse aluno ele não poderá ser reprovado. Vale ressaltar que é apenas uma medida paliativa. A pequena ajuda de custo serve para que aqueles jovens beneficiados pelo Bolsa Família tenham uma ajuda, mas infelizmente não é a resolução de todos os problemas. A gente não precisa entender de educação nem de estatística, mas se a gente olha para a realidade de Patos de Minas, antes a gente tinha a escola normal, o Marculino, o colégio estadual. Vou pegar essas 3 escolas, com um público muito grande de ensino médio que frequentava à noite. Hoje você passa na porta dessas escolas, você não vê um público de ensino médio. Então o que o governo percebeu? Uma ausência desse público matriculado, que é o que a gente chama de evasão escolar. Então o governo está querendo, né, incentivar a terminalidade da educação básica com o ensino médio. Ele não tem acesso a esse dinheiro mensalmente. É uma poupança que ele vai usufruir na terminalidade. Então ele vai ter que comprovar aquilo que é projeto, né, inicial aí do governo. Ainda não se tem informações concretas de como realizar o cadastro, mas fiquem atentos às próximas informações que serão divulgadas. Eu acredito que o cadastro seja o mesmo para o Bolsa Família, né? Então as famílias devem ficar atentas, né, a essa divulgação em relação ao Bolsa Família, né? Agora a gente sabe que por isso só não garante, né? Então a gente precisa ainda, para garantir a segurança desse aluno, né, a permanência dele, algumas adequações que ainda são necessárias, que tem essa discussão também, né, em reorganização do ensino médio. A gente tem uma BNCC que foi promulgada recentemente, né? Então a gente tem a organização aí com os itinerários formativos. A gente já teve uma alteração no núcleo básico, né? Que com a BNCC a gente tinha uma redução dessa carga horária. Então, na realidade, são N fatores que acabam interferindo no sucesso desse aluno do ensino médio. A gente não vai ter ilusão que R$200 por mês vai resolver todos os problemas do ensino médio. De novo, aí é uma força-tarefa que envolve aí vários sistemas na criação de uma política que combata de frente e que coloque a educação também como item prioridade para todas as famílias. Em instantes no NTV News a gente segue falando de educação. A baixa procura por cursos de licenciatura reflete a falta de valorização também dos professores e as dificuldades enfrentadas por família do Ceará que veio a Patos de Minas em busca de oportunidades. É cada vez menor a procura por alguns cursos de licenciatura. Essa situação reflete a falta de valorização de educadores e representa risco para a educação. De acordo com pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Minas Gerais há mais de uma década atrás, os cursos de licenciatura estavam presentes na lista dos 10 mais procurados. Essa realidade nos dias atuais é bem diferente. Nas licenciaturas, realmente, a situação hoje é gravíssima. Essa diminuição se deve à falta de valorização que o professor passa em nosso país. Isso faz com que os jovens procurem cada vez mais carreiras que, de alguma forma, podem ser mais rentáveis ou admiradas por uma parcela da população. Não há nenhum estímulo para que o jovem siga a carreira de professor. Isso não é estimulante, né?
muito claro. Olha, eu dou aula no ensino médio também, eu trabalho com pré-vestibular, com terceiro ano. Na hora que você apresenta esses dados aqui, por exemplo, se eu falar por alto assim, olha, comparando com outras profissões, né? Se você pega, por exemplo, um profissional de TI, ele tem um salário inicial de R$10 mil. O nosso aqui, por exemplo, em Minas, é 3.845. Então, isso estimula o jovem de forma nenhuma. Essa diminuição da procura pela profissão pode representar uma crise na educação a longo prazo. Eu já previa, lá nessa década, que esse quadro chegaria a esse colapso que nós estamos beirando agora. Isso só resolveria quando afetasse a classe média alta e a elite. Que as escolas privadas não tivessem mais professores. E isso está chegando agora. Porque, por exemplo, se falta um professor de física, você não tem substituto. Então você tem que pegar das engenharias, que também está aos frangalhos, a verdade é essa. Falta professor de português, língua portuguesa não tem, você tem que recorrer em aluno que está formando em direito e que não tem as menores qualificações didático-pedagógicas. Então o quadro é alarmante. O papel do professor vai muito além dos ensinamentos passados em sala de aula. Ele forma novos profissionais, transmitindo seus conhecimentos de forma clara, didática e respeitosa. Discutir a valorização da profissão é discutir sobre o futuro do país. Nós temos que assumir que nós somos ignorantes e que não valorizamos a educação. Nós priorizamos o agro, nós priorizamos a mineração, entendeu? Isso é prioridade no Brasil. Então, se a gente pegar quais são as prioridades nacionais, eu quero saber, é prioridade nacional? Então, qual é o piso nacional do professor? O piso nacional hoje, esse que vai vigorar agora, 4.220 para uma jornada de 40 horas. A maioria dos estados brasileiros não pagam isso. É um desafio grande que também merece toda a atenção, como a gente falou de bullying, de cyberbullying, da lei que precisa ser melhor estruturada para dar esse suporte para além da criminalização, mas para o estudante ser acolhido. A gente falou dessa questão do pé de meia, do incentivo para o estudante, que com esse valor é apenas um incentivo, mas não é o suficiente para evitar todo um contexto e uma problemática de evasão escolar. E tem mais essa questão que ela é importantíssima, que as autoridades elas têm que se debruçar em busca de uma solução, que é da falta de professores, que pode ocorrer no futuro muito próximo, e a gente vê já escolas aí com dificuldades de ter professores para determinadas disciplinas. E uma família veio do estado do Ceará em busca de uma vida melhor em Patos de Minas, mas ela não imaginava enfrentar tantas dificuldades por aqui. Angústia e incerteza tomam conta de Adriana e da família dela. Eles saíram da cidade natal, Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, com destino a Patos de Minas, em busca de uma melhor qualidade de vida. É porque onde nós moramos não tinha emprego, nós não tinha casa lá e nós vimos para cá para ter uma melhora, para conseguir dinheiro para comprar uma casa no Ceará. A família chegou a Patos de Minas há pouco menos de um mês e está passando por dificuldades. As principais necessidades são mobília para casa, vestuário, calçados e materiais escolares para os filhos de 16 e 11 anos e alguns itens com mais urgência. Não tem um fogão, não tem uma geladeira, já comi na casa do meu irmão, aí na casa da vizinha também. Nos quartos só tem 5 pessoas nessa casa e só tem 2 colchões para 5 pessoas dormir. Aí eu coloquei meus meninos tudo na escola, pediram bolsa, 15 cadernos, eu não tenho condições de comprar material do menino agora. Por esse motivo, a família conta com a ajuda da população. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone DDD 88 99603 3191 e a conta bancária Banco do Brasil, agência 2845, dígito 2, conta poupança 15 23 9, dígito 0, no nome de Adriana. Quem puder ajudar, eu recebo com muito prazer e Deus agradece, né, para todos. E a seguir no NTV News a gente mostra mais denúncias de esgoto vazando para dentro de residências em Patos de Minas.
e ataque de pitbull em Patos de Minas alerta sobre como lidar com esses animais agressivos. Moradores do bairro Rosário, em Patos de Minas, denunciam vazamento de esgoto dentro de residências. É sempre assim, chove e o problema se repete. Esgoto dentro das casas. As imagens encaminhadas para o jornalismo da NTV mostram a situação que fica na casa do Marcelo toda vez que chove. O esgoto retorna para a residência, principalmente nos banheiros, deixando mau cheiro e muita sujeira. Toda vez que chove grosso, a água de esgoto vai e transborda no meu banheiro, igual está nas filmagens aqui, na minha irmã, entendeu? Isso é uma situação que acontece há muito tempo? É, do tempo que eles arrumou para cá, né? Choveu grosso, volta lá. Casa limpinha, quando é febre, volta mau cheiro, volta a água de esgoto, né? Pode estar contaminada, contaminar a gente também. Na casa da irmã dele, o problema é o mesmo. Segundo ela, desde o início do ano isso tem ocorrido. Recém-operada, a mulher lida com o transtorno e o risco de contaminação ao limpar a casa toda vez que passa pela situação. Tá voltando tudo. Na hora que chove, o esgoto volta nos banheiros, volta nas áreas, inunda a cozinha, então um transtorno, sabe? A gente não sabe como é que faz. A Copasa estava na rua lá mexendo, eu conversei com eles, mas eles não fizeram nada ainda. Estou operada, o ruim é que volta esgoto mesmo, aquele cheiro horrível. Aí você tem que limpar a casa tudo, lavar, porque tem que lavar, não tem como passar só pano, né? Lavar aquele esgoto fedido. O difícil é isso, eu estava ainda com visita ainda. De acordo com os moradores, a companhia até iniciou uma obra para corrigir o problema, mas uma semana se passou, o buraco na rua ficou aberto e mesmo com a correção aparentemente feita, o problema permaneceu. Igual o buraco ali, ó, que nós mostrou, tava um buraco fundo, aí eles correu, cai e tampou, né? Agora vamos ver se amanhã eles vêm um concreto, se não vai eu mando para vocês os vídeos. Dessa situação aqui, inclusive, já tinha, o que o senhor me adiantou, mais de uma semana aí que estava desse jeito. Tinha, justamente daquela água ali do prédio ali, que saía e estava correndo esgoto na rua, você entendeu? Então aí eles veio, passou um arame, não adiantou, aí eles veio e furou, não adiantou também, porque ontem de ontem estava voltando ali. Então chove grosso, o esgoto volta lá na nossa casa. Cansados de cobrar por uma resposta, eles esperam que agora a situação seja resolvida por definitivo. Precisa de uma solução, a gente precisa dessa solução. Ver uma solução, que depois que eles arrumaram aqui, que tá voltando lá, não voltava, né? Então tem alguma coisa errada, alguma ligação desse tá errada aí, e a gente não pode mexer, né? Então para ver uma providência, igual eu falei com o rapaz, essa rede aqui tá entupida. Então como ela tá muito entupida, quando chove demais ela transborda. Situações vergonhosas e perigosas. Olha só isso, esgoto retornando para dentro de casa, a exposição das famílias a diversas doenças. Mas vamos lá, as respostas da Copasa. Sobre as ruas Tomás de Aquino e Antônio Bernardes, no bairro Rosário, uma equipe foi enviada ao local hoje para analisar o problema. Caso seja de responsabilidade da companhia, a Copasa se comprometeu que será resolvido. Quanto à rua João Maria de Souza, a Copasa prometeu que a recomposição asfáltica será feita até a próxima quinta-feira, depois de amanhã, caso não chova. Os últimos casos de ataque envolvendo cachorros de grande porte em Patos de Minas assustam e aumentam o apelo por providências. Nós vamos mostrar agora as dicas de especialistas sobre como podemos lidar em situações assim. No último fim de semana, uma moradora do bairro Alto Caiçaras passou por momentos de tensão junto de sua cadelinha. Um pitbull teria atacado no meio da rua e ela conseguiu se desvencilhar por causa de moradores que correram para prestar socorro. Fui atacada por um pitbull solto
E ele, uma fúria danada, veio para cima de mim, eu com a minha cachorrinha na mão. Ele conseguiu avançar nela, pegar no pescoço dela, machucou muito ela. A sorte que estava passando um moço fazendo caminhada, que me socorreu, me acudiu lá, e eu gritando muito. Aí foi um desespero total, machucou bastante ela. E o senhor abriu o portão e eu consegui entrar, e a cachorra em fúria me avançando. Casos como esse trazem à tona discussões sobre responsabilidade com os animais e a forma certa de lidar com cães de grande porte. Quando ataques em vias públicas acabam acontecendo, de quem realmente é a culpa? A legislação é bem clara com relação a isso, né? Que o animal deve ter acesso à rua junto com o tutor, usando guia e coleira. No caso do animal agressor, usar a focinheira. Isso é a conduta ideal que o tutor deve ter junto com o animal. Em caso de ataques, algumas dicas podem ser essenciais para conseguir se salvar. A primeira coisa é a gente manter a calma. Se desesperar, tudo tende a piorar. Quando a gente corre, a gente desperta no cachorro o instinto de caça, que é a vontade de perseguir e de agarrar. Então, o que a gente pode fazer? Procurar um lugar alto para subir, procurar um lugar para esconder atrás e, de preferência, não correr. A gente não corre mais que eles e, consequentemente, eles vão conseguir alcançar. Depois que já mordeu, uma coisa que eu vejo muito pessoal tentando separar cachorro em ataque, cachorro que já mordeu, que está pregado, não adianta a gente bater, a gente jogar água, a gente fazer esse tipo de coisa que muita gente fala. O que é o ideal fazer? Arrumar alguma coisa para colocar no pescoço, pode ser um cinto, uma corda, qualquer coisa, e puxar ao máximo até que o cachorro perca o ar e solte a mordida. Não vai prejudicar o cachorro em nada, o ar vai voltar e ele vai voltar à consciência normal, mas é a forma mais eficaz da gente estar soltando uma mordida de cachorro. Assim como qualquer ser humano, a forma de se criar um animal diz muito sobre como ele vai reagir a pessoas estranhas e outros animais. Por isso, o adestramento é um fator que precisa ser discutido. Além de benefícios físicos, ele colabora com a saúde mental e emocional, estimulando raciocínio, memória e obediência. O adestramento é muito importante, principalmente na primeira fase do cão, quando o cão chega na sua casa. Quando o cão chega na casa do novo dono, essa é a hora de socializar, de mostrar outros cães, de levar em ambientes diferentes, levar para conviver em ambientes que tem carro, que tem moto, acostumar com fogos, com barulhos diferentes, para evitar problema no futuro. E tem um mito que o cachorro, o bom cão de guarda, ele é um cachorro antissocial, e é o contrário, totalmente ao contrário. Por exemplo, o Draco é um cão de guarda. E ele é um cachorro super sociável. Eu posso levar ele em qualquer lugar, entrar com ele em qualquer ambiente, que ele vai saber se comportar e vai saber a hora dele. Esse cachorro não vai me causar um acidente. Se eu precisar dele, ele vai trabalhar, eu vou conseguir usar ele. Mas é um cachorro que eu posso levar em qualquer lugar, e isso é o adestramento que possibilita. Late! Fus! Platz! É importante ressaltar que existem leis de proteção animal e que asseguram penalidades a tutores que não agem de acordo com as normas. O responsável pelo animal, que foi atacado, ele pode fazer um boletim de ocorrência policial, e aí a polícia vai fazer a sua ação e penalizar o tutor, às vezes com multas, às vezes se responsabilizar pelos danos causados ao animal. O Centro de Controle de Zoonose recolhe os cães mordedores viciosos, animais que estão atacando na rua, em caso da gente constatar que teve a agressão, através de boletim de ocorrência e da notificação de serviço de saúde, que a pessoa foi agredida pelo animal. E ainda nesta News, a gente mostra que Justiça nega pedido de mandado de segurança do ex-assessor Hernani Spagnolo e diz que exoneração foi um ato legal. E Patos de Minas em situação de emergência para a dengue e um mau exemplo. Pneus no barracão da prefeitura acumulados de água.
Patos de Minas enfrenta mais uma epidemia de dengue e as imagens que vamos mostrar agora são preocupantes. Em barracão da Prefeitura de Patos de Minas, muitos pneus têm servido de criadouros do mosquito da dengue. Patos de Minas está em situação de emergência para a dengue. Os casos que não param de aumentar só fazem crescer a preocupação com a epidemia. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 75% dos criadouros do mosquito estão dentro das casas. Em Patos de Minas, preocupação não apenas com as residências, mas com espaços públicos também. No barracão da Secretaria de Obras Públicas da Prefeitura de Patos de Minas, na rua Vereador João Pacheco, no bairro Santo Antônio, essa é a situação. Dezenas de pneus armazenados em espaço aberto servem como depósito para a água da chuva. A coloração da água mostra que alguns estão ali há tempos. A água acumulada nesses pneus dentro do barracão favorecem a proliferação desenfreada de dengue, quando, no momento, a luta é coletiva e justamente para eliminar qualquer recipiente que possa se transformar em criadouros. Que situação, hein? E a Prefeitura ainda não respondeu sobre o que vai fazer diante a essas cenas que nós mostramos aí, mas esperamos que o quanto antes esses pneus sejam retirados, levados e acondicionados em um local apropriado, porque a gente sabe que cada pneu desse pode armazenar aí milhares de larvas do Aedes aegypti. A gente passa por uma situação delicadíssima quando o assunto é dengue, os casos já estão explodindo, o sistema de saúde já está preocupado, privado, público, com a quantidade de pessoas que têm buscado auxílio médico. Então o dever de casa é de todo mundo e a Prefeitura tem que dar o exemplo. A gente espera que a resposta seja dada o quanto antes e que ela venha, olha, o problema já está resolvido. E em decisão nesta terça-feira, a Justiça negou o pedido de mandado de segurança do ex-assessor Hernani Spanholo. Na sentença, o juiz entendeu que a exoneração foi um ato legal. Hernani Spanholo foi exonerado do cargo de assessor parlamentar pelo presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, Gladstone Gabriel, em 27 de dezembro do ano passado, após receber nova advertência. A primeira foi quando o ex-assessor postou em suas redes sociais fotos segurando uma suposta arma de fogo dentro da Câmara Municipal. A segunda advertência foi relativa à publicação de vídeo no qual Hernani afirma que, abre aspas, existir um amadorismo na Câmara Municipal de Patos de Minas, fecha aspas. No mesmo dia em que foi exonerado, o ex-assessor conseguiu uma liminar na Justiça e retornou à função. O juiz entendeu haver evidências de ilegalidade na exoneração de Spanholo, que disse não ter tido oportunidade de apresentar defesa. Em janeiro desse ano, em decisão em segunda instância da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Hernani Spanholo voltou a ser afastado. Em nova sentença, nesta terça-feira, a Justiça negou o pedido de mandado de segurança do ex-assessor. Na sentença, o juiz da primeira vara cível da comarca de Patos de Minas, Marcos Caminhas Faciani, diz que, conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Patos de Minas, o cargo de assessor exercido por Hernani é de livre nomeação e exoneração, porém o presidente do Legislativo tem competência para a exoneração que é contestada por Hernani, mesmo que ele não concorde com a decisão. Na sentença, o magistrado ainda diz que, independente da motivação da exoneração, já havia duas advertências contra Hernani. Sem discutir os conteúdos das postagens, o que não é objeto do pedido de mandado de segurança, o juiz então diz que a exoneração de Hernani Spanholo é um ato legal e ele segue afastado da função de assessor, mas essa decisão cabe recurso. E nós procuramos o Hernani Spanholo, que disse que irá se informar ainda sobre essa sentença que a gente acabou de mostrar. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra ao vivo às 18 horas no nosso programa Espaço Feminino. E a gente entra no clima do carnaval e, claro, eu espero você, que é sempre meu convidado muito, muito especial. Boa noite e até amanhã.